Então, vamos começar? Sim. Boa tarde a todos que nos ouvem agora. É um prazer, né? Nós estamos nesse bate-papo dessa tarde maravilhosa com a coordenadora Rosane Munhoz, o professor tutor Marcos Antônio Pereira, e eu, professora Brunella Rodrigues, nesse papo sobre tutoria, aonde que e educação à distância, né, onde que nós iremos aprender um pouco mais dessa área. Então, eu convido a coordenadora da UAB Vitória, do Polo UAB Vitória, professora, coordenadora, Rosane Munhoz. Então, olá, pessoal. Agradeço o convite. A gente terá um tempo curto para falar de um conceito muito amplo, mas vamos tentar pincelar algumas coisas importantes. Primeiro, o que é o Polo UAB? O Polo da Universidade Aberta do Brasil, ele representa o espaço da extensão das universidades federais e institutos federais desde 2005, num programa do governo federal, onde foi pensado aquele cidadão que não mora na metrópole, que não mora na capital. Então, nos lugares mais longínquos, e até mesmo para quem mora na capital, mas tem uma dificuldade nos seus horários de permanência ao curso presencial, faz a opção de fazer um curso na modalidade semipresencial EAD. Porém, a gente precisa lembrar que são conceitos diferenciados. Hoje, num contexto de pandemia, onde o ensino público e o privado faz uso de algumas ferramentas tecnológicas para tentar ofertar informações aos seus estudantes, dos diferentes níveis de ensino, ele faz uso do ensino remoto, ou seja, a atividade é encaminhada ao estudante, ele tem um prazo para executá-lo, na grande maioria, que não trata-se de regra geral, se o aluno responde aquelas perguntas, aqueles questionários e tal, e encaminha para receber uma pontuação. Se nós pensar isso, então, o ensino remoto, ou seja, é uma informação de apenas um envio, ou seja, não existe uma interação. Por exemplo, se a gente fosse pensar até o século passado, a gente poderia lembrar que no ensino remoto também a gente tinha os cursos por correspondência, né? Um taquígrafo lá em Boston, ele poderia fazer um curso por correspondência. Bem, não é disso que falamos em pleno século XXI. Primeiro é importante pensar do lugar que você fala. Eu, sujeito, tenho a minha história de vida, a minha experiência profissional e, sobretudo, aquilo que eu acredito enquanto concepção de mundo, e no meu caso, um mundo igualitário, um mundo colaborativo, um mundo que você compartilha informações. E na medida que as pessoas se apropriam dessas informações, existe a possibilidade de transformá-las em conhecimento, né? E isso, obviamente, eu estou retratando uma sociedade que ela não vem pela lógica da competição, que ela não exclui, que ela não segrega. Então, o polo da Universidade Aberta do Brasil, que oferta cursos via edital, graduação, especialização ou cursos de extensão, ela trata de um público que tem atividades numa plataforma Moodle, uma plataforma de software livre, e aí ela tem a sua importância, porque ela também faz parte de um projeto de governo lá de 2003, onde foi pensado que não vamos comprar, mas nem pagar valores do software proprietário. E as instituições federais, estaduais, os espaços públicos, começaram a se utilizar da plataforma Moodle para que o seu estudante tivesse um espaço de receber, conforme o curso
seus textos, vídeos, fórum para escrever e interagir com o tutor à distância, mural, onde ele vai buscando informações. Porém, a gente tem que fazer aqui um pequeno parêntese. Mesmo ele tendo a sua importância, ao longo do tempo, e sobretudo de 2000 para cá, e hoje nós já estamos em 2020, outros aplicativos, outras ferramentas tecnológicas fizeram parte do contexto contemporâneo, dos quais, inclusive, crianças e adolescentes as utilizam com muito mais segurança, porque elas são tão instigantes e, ao mesmo tempo, às vezes, até algumas delas autoinstrutiva, que eles não têm medo de pegar o seu celular, que é um computador móvel, né? E dali fazer as suas buscas, estudar, interagir nas redes sociais e tal. Então, para cada tutor, este profissional, ou seja, o coordenador do curso também, ele precisa, ao pensar um curso na modalidade EAD, não só utilizar a plataforma Moodle quanto o único objeto de interação, o único objeto tecnológico de interação junto aos seus cursistas, porque ele precisa pensar naquilo que hoje a gente vem discutindo muito, a academia vem discutindo muito, que é o quê? As tecnologias de aprendizagem ativas, porque as tecnologias ativas, a tecnologia por si só, ela não fará nada. Cabe a nós, professores, a nós, tutores, a nós, coordenadores de curso, dar um sentido, criar um objetivo para o seu uso. Sobretudo, quando o meu objetivo maior é produzir potência nesses sujeitos, com suas diferentes culturas, suas diferentes realidades, idade, gênero. Então, é importante pensar assim, mas o que é tecnologias de aprendizagem ativa? Hoje o Google, né? O Google Sala de Aula, onde ele tem todos os seus espaços de interação, o próprio Meet, onde eu consigo dialogar com vocês, como agora estamos fazendo, onde eu tenho um Google Drive que me possibilita armazenar informações ao longo do tempo e de um modo organizado, onde eu consigo de lá fazer um texto, onde nós construímos de modo coletivo, muitos utilizam o Wiki também para poder dar conta de fazer isso. Eu tenho, para além de uma chamada, uma videochamada que eu faço pelo WhatsApp, então eu posso falar de uma situação onde a EAD representando educação à distância, na modalidade semipresencial, eu vou pensar num curso no princípio do hibridismo, ou seja, ações virtuais, ações presenciais e que elas se articulam. Porque se a gente pensar alguns teóricos da pós-modernidade, eles sinalizarão o virtual é uma parte daquilo que não está perto de mim, todavia ele se torna algo junto com a minha singularidade. Ele é parte desse virtual, tornando-se presencial. E isto quando nós, professores e tutores, pensarmos um curso para interagir com as diferentes faixas etárias. Bem, e para aquele cidadão que terminou sua graduação, sua especialização e deseja assumir este lugar de ser professor, tutor de um curso na modalidade à distância, ensino híbrido, nessa relação do que é virtual, do que é presença e no uso das tecnologias na aprendizagem ativa, ou seja, esse conjunto de elementos que se integram e que eles vão dando um sentido àquele conhecimento que determinado curso busca oferecer, potencializar, constituir junto aos seus estudantes. É pensar que
Se nós formos avaliar pela lógica capitalista, existe aí uma precarização do serviço. Por quê? Um tutor presencial ou um tutor à distância, ele não mantém vínculo com nenhuma instituição. Ele concorrerá via edital dessas instituições, junto à CAPES, para um curso, se for uma especialização, 18 meses. Se for uma graduação, 4 anos ou 8 semestres. Porém, ele não cria vínculo com a instituição. E por não ter um vínculo, muitas vezes, que não é regra, mas corre-se o risco de, nessa precarização do serviço, fragilizar todo o corpo de trabalho e o princípio da responsabilidade, porque se ele estiver atrelado ao valor, que hoje o valor de uma bolsa de um tutor pela CAPES é isso menor. Que eu ia falar, esse professor ele é um bolsista, não é, Rosane? Isso aí, ele é um bolsista no valor menor que o próprio salário mínimo atual. Então, fica muito claro que, se você pensar numa licenciatura onde o magistério sofre, ao longo dos séculos, uma desvalorização desse profissional, e a cada dia mais, a gente tem uma coisa muito séria para ser pensada no curso, e assim, eu tenho um pouco de medo desse discurso, ensino presencial e ensino na modalidade à distância. Eu quero falar de pessoas, eu quero falar de conhecimento, eu quero falar de responsabilidades coletivizadas, de trabalho colaborativo, que é essencialmente necessário e é possível de se construir também no curso na modalidade à distância. A própria LDB, lá no seu artigo 80, ela reconhece essa modalidade de ensino. E quando eu falo sobre as diferenças lá do conceito, é porque eu não posso entender a educação à distância nessa questão unilateral, ensino remoto. Eu estou falando de algo mais, desses interlocutores que se completam, se ressignificam. E aí, a gente tem que estar muito atento que o bolsista, tutor, ele não seja desvalorizado no seu fazer, porque o próprio sistema neoliberal, ele dirá assim para você, no curso na modalidade à distância, olha, agora é tudo com você, dê conta, a atividade está aí, o prazo para realizá-la é o tempo X, dê o melhor de você. Poxa, mas eu posso estar dando agora, neste momento dessa minha conversa com você aqui, Brunella e Marcos, eu posso estar dando o meu melhor. Como você mensura isso? Conforme meus olhos abrem, conforme minhas mãos mexem? Porque tem uma produção subjetiva aqui. Então, como você vai constituir o perfil de um profissional eficiente, atualizado, sobretudo amoroso, porque tem uma relação da afetividade. Nós, na nossa grande maioria, não gostamos muito de ler. A gente gosta que as pessoas tudo nos de modo bem resumidinho. Então, se eu não faço, não tenho por hábito, uma leitura e uma interpretação acerca do que está sendo pedido ali, no curso na modalidade à distância, primeiro eu vou ter que utilizar dessa minha responsabilidade, sim, de me apropriar das informações, mas eu preciso, é importantíssimo que eu tenha a figura do tutor à distância e do tutor presencial para, junto comigo, repensar esses conceitos, essas temáticas, porque maior será a minha ampliação de formação de opinião, de compreender o conceito na sua essência, à medida que o meu diálogo se dá junto aos pares. E isso só é feito com muita
alegria, contentamento, confiança, quando esses profissionais conseguem potencializar isso nos seus cursistas. Porque hoje sim, da década de 90 para cá, nós sabemos que a internet ela é cheia de tutoriais. Você aprende coisas mínimas, as máximas, porque, inclusive, a nossa pesquisadora de metodologia, professora Bernadette Gatti, ela sempre sinaliza sobre isso. Não fiquem gastando tempo fazendo tutoriais e tutoriais para ensinar seus estudantes, dos diferentes níveis de ensino. Vão assistir vários tutoriais e analisar o que cada um, na sua elaboração, buscou garantir. E a partir do que você tem em mente, do que você conhece da sua turma, você se utilizará daquilo. Porque você se utilizará utilizando-se da ética de dizer quem produziu. Que isso também é muito importante. A gente não fala tanto do plágio. Então, são nas pequenas condutas, também um curso na modalidade semipresencial, um curso híbrido, um curso na modalidade da educação à distância, esses elementos também precisam se configurar. Porque nós estamos tratando no cerne da questão de formação humana. E quando a gente fala de formação humana, o princípio filosófico, sociológico, psicológico, eles embasam todo esse nosso conhecer, toda a nossa produção daquilo que estamos tratando, sobretudo no século XXI. Acho que é isso. Rosane, e quais são as habilidades que você, à frente de um trabalho, né, à frente de tutores também, coordenando, o que você busca que esses tutores, eles possam ter? Ou seja, as competências, né, as habilidades que você busca em um tutor. Veja só, o polo da Universidade Aberta do Brasil, ele se justifica pelo gerenciamento pedagógico e administrativo. Ou seja, não é a equipe do polo que escolherá, que escreverá o projeto político-pedagógico do curso, a sua ementa, que objetivos que você pretende alcançar em determinada formação. Todavia, é no polo da Universidade Aberta do Brasil que você recebe este profissional que passou na seleção da bolsa, que você havia comentado, pelo tempo que o curso, né, se constitui lá no seu corpo acadêmico, e, obviamente, será você, na coordenação do polo, que irá interagir com esse profissional que semanalmente deverá estar no polo. Outras questões que, para mim, elas são primordiais. Então, eu falo de um modo, não sei se é muito racional, mas é como eu compreendo. Perceba, participar de um processo de seleção significa aberto ao público. Então, parte do meu desejo de querer compor este lugar. Então, ali, a seleção se dá primeiro, não pelos requisitos lá apontados no referido documento, mas nos requisitos que eu me avalio, que eu tenho, para, então, com a competência acadêmica, com a competência tecnológica, com a competência desse princípio que eu tenho, sujeito, de mundo e sociedade, como que eu vou dar, e aí eu vou usar uma expressão, não sei se ela é grosseira, mas talvez ela foge um pouquinho, eu vou dar cara a este curso, eu personalizo este curso. Porque, veja, se nós não estivéssemos falando aqui neste momento, e você tivesse encaminhado um e-mail para mim com esta pergunta, e eu fosse uma tutora à distância, qual seria a minha primeira competência ao ler o seu e-mail? Primeiro,
ter a capacidade de leitura e interpretação e reconhecer e compreender aquilo que você me pergunta. O que você quer saber de mim? Primeiro isso. Segundo, eu preciso fazer uma escrita de modo a elucidar, a sanar a sua pergunta. E lembrando que todo texto escrito, ele não leva junto o seu autor. Ele não leva junto o seu autor físico, ele leva o seu autor na escrita, no texto e no contexto. Então, eu preciso escrever de um modo, sobretudo, primeiro de tudo, de um modo simpático, acolhedor, sem gírias, um cuidado, um respeito enorme à minha escrita, porque alguém irá ler aquilo. E se a gente pensar o que justifica escrever, vamos lembrar lá o Homem das Cavernas, que eles escreviam lá, faziam seus desenhos. Os séculos se passaram e o registro está lá. E naquele tempo, naquela época, tinha uma compreensão. Então, eu preciso, tutor do século XXI, ser extremamente elucidador daquilo que trago ao texto. E é diferente, lembra quando a gente fazia graduação, especialização, ou até que nós estávamos no ensino médio, e o professor de qualquer conhecimento, história, geografia, português, sociologia, nos chamava à mesa e falava assim: fulano, lê esse parágrafo aqui para mim. Aí a gente lia. Aí a pessoa, o profissional, o educador, olhava para a gente e falava assim: o que tu quisesse dizer com isso? Aí a gente achava que é assim que funcionava, falar: não, professor, aqui dizer isso, isso, isso. Pois bem, se eu não estivesse aqui para te ouvir, como alguém entenderia isso? Então, dali você começa a perceber o seu grau de responsabilidade, de envolvimento, de interação com a pessoa que será aquela que vai se constituir o seu interlocutor. Eu escrevo para alguém, eu escrevo com determinado objetivo, eu tenho uma proposta para isso. E esse meu texto, quando ele circula por diferentes pessoas, ele precisa ser compreendido sem ser aquela brincadeira do telefone sem fio. Se ele passou pelo primeiro, passou pelo 10º, a compreensão tem que ser semelhante. Porque não é que eu esteja descaracterizando a produção de subjetividade. A comunicação tem que ser clara, né, Rosane? Falo que essa expressão agora ela tem uma outra conotação, né? Por isso que eu falei do elucidar, né? Que entre o claro e o escuro, tudo pode ser elucidado, né? Então, isso é muito importante para quem deseja ocupar a função de ser tutor, é entender que é um trabalho extremamente desafiador. Quem está do outro lado da tela do computador, você não sabe que sentimento a pessoa tem. É uma pessoa desconfiada? É uma pessoa distraída? É uma pessoa que está investigando o seu grau de informação e competência teórica? Então faz determinadas perguntas porque quer saber como é que você responde? O primeiro princípio, aliás, o segundo, o primeiro é eu que estou escrevendo, ter a capacidade de ser elucidativa naquilo que quero perguntar ou naquilo que respondi. O segundo é criar, e para mim talvez até o mais importante, criar um elo de confiança, um trabalho de parceria, onde o crescimento cognitivo, emocional, intelectual se dará à medida que não se barganha, mas também não se exclui. Entrando nessa conversa nossa, então, eu agradeço a Rosane, depois a gente, claro, volta para o nosso fechamento, mas nessas competências, Marcos, eu acho que nesse compromisso de dedicação, de empatia, entra o nosso professor tutor Marcos, né? A professora Rosane acabou de dar o seu belíssimo depoimento, né,
enriquecedora contribuição para conosco. E, além de tudo isso que ela disse, o tutor, acima de tudo, eles têm que estar sempre, vamos colocar, quase que à disposição, né, disponível de querer aprender cada vez mais. O aprender o conhecimento, aprender a se colocar no lugar do outro. Então, a gente constrói juntos, a gente aprende juntos. E empatia, né, professor Marcos? Verdade. Então, tem que saber o que é e praticar a empatia, né? Então, acho que é isso mesmo, do meu ponto de vista, eu corroboro cada vez mais a fala da Rosane, né? Rosane, e se colocar no lugar do aluno, fala de Rosane também, quem é que está do outro lado? Como que ele está do outro lado? As palavras, as letras que eu vou digitar ali, que eu vou escrever ali, de que forma elas estão indo e quem vai receber essa mensagem, de que forma que essa pessoa está. Então, o tutor, ele tem que ter, não é pouco não, é muito conhecimento mesmo, né? E estar sempre disposto a aprender mais. Então, eu sou professor da área de humanas, né? Na área de geografia, trabalho também com história. Eu tenho como segunda licenciatura a parte, né, de pedagogia e outras especializações, como supervisão, inspeção, gestão escolar, e tudo isso me leva a aprender cada vez mais. E agora, né, comentei com você, né, Brunella, fazendo uma pós-graduação em educação à distância e tutoria em educação à distância também, para a gente aprender cada vez mais e sempre. Eu conheço só 2 plataformas, na verdade, a utilizada pelas 2 instituições federais do nosso estado. Eu não conheço nenhuma outra particular, de uma forma em geral, dizendo assim, mas eu vejo que todas têm fórum, tem chat, né, onde tem um horário marcado com o tutor à distância, onde tem um horário marcado com o aluno, onde eles tentarão instalar de uma forma bem síncrona, e que muitas das vezes ela não acontece. Aí que entra mais uma vez a questão do conhecimento do tutor à distância, né? Na qualidade de tutor à distância, eu tenho que saber o que eu vou entrar nesse horário marcado lá com o chat, o que eu vou falar com o aluno, qual é o meu objetivo, eu vou cumprir uma tabela apenas de estar um horário com o aluno, para quê? Qual é o objetivo realmente que eu vou marcar? Ou que seja no sábado pela manhã, ou que seja no horário à noite, né? Dependendo da sua clientela do aluno que esteja matriculado neste curso, para que eu vou utilizar o chat? Vou tentar fazer um outro link com a Rosana, ela disse muito bem das ferramentas hoje, né, ativas, nós temos que ter esse conhecimento além, mais, e como saber usá-la. Nós temos que, no mínimo, tentar dominar, conhecer todas essas ferramentas virtuais. Por quê? Porque dependendo do curso, eu, na qualidade de tutor, dependendo da turma, dependendo da sua clientela, eu vou saber utilizar que lá o chat deu certo, o fórum, onde o tutor tem que estar presente no período de 24 horas a todo momento, né, fazendo interação com os alunos. Qual ferramenta que eu vou me adequar melhor naquela turma em que os alunos vão responder à aprendizagem, que é o nosso objetivo agora, né? Também eu vejo assim, dentro dessas ferramentas, trazendo mais para agora o nosso século XXI, que nós estamos nos reinventando na educação, essa web por agora, né? As webs, elas também são um ponto importante, porque não tem outro momento mais prazeroso de você lidar, você ver o aluno, você falar com o aluno, você fazer essa interação com ele em tempo real, né? E que ali você vai estar no momento, ao momento você vai atender a dificuldade do seu aluno e você vai poder atendê-lo naquele, né, presencialmente, daquela forma síncrona total ali. Agora, outras ferramentas que nós podemos utilizar, eu já usei também o Padlet, por exemplo, que é um mural virtual, você, né, disponibiliza para os alunos, aí você vai através de tutoriais, você leva os alunos para produzirem os seus murais, né, onde ele pode postar lá o seu texto, pode postar outros links, onde ele vai navegando, é um mural virtual, na verdade, né, ele tem a contribuição na elaboração de sua ideia, vai interagir com os colegas da sala, vai interagir com o tutor, você pode interagir com a coordenação
coordenação do curso. Então, tudo vai depender do momento, do contexto, qual o objetivo de utilizar essa ferramenta. Aí depois tem uns outras, como o Scratch, por exemplo, nós usamos muito na turma, você conhece então, né, Brunella, da forma de jogos, de animações, assim como também o Puntum, e também a gente pode ver o Google, as ferramentas do Google. Você também trabalhou o Google Slides, tem o Google Formulários, né? Você pode utilizar hoje o Google Classroom, né, a sala de aula. Então, nós estamos buscando outros meios, outras ferramentas que vamos julgar assim. Aí nós temos que conhecer um pouco essa ferramenta. Hoje, o século XXI, as melhores, aquela onde que nós vamos saber que o aluno vai poder dominar aquela tecnologia e vai poder te dar um feedback, vai poder te dar um retorno. Você viu que, por exemplo, Brunella, da semana passada, que a gente falou na sexta, né? Para hoje, já tem uma nova ferramenta que eu não conhecia. A gente acredita que está aí todo mundo conhecendo. O Facebook tem uma sala de aula, criou lá, né, na sua atualização. Eu não conhecia, o Facebook está numa rede social ali com uma sala de aula. A nossa escola vai adotar agora uma outra ferramenta. Eu já criei a minha sala virtual lá. Estamos utilizando como... Professor Marcos, eu sempre aprendo, né, com você. Eu te disse que eu estava pensando num cantinho e conversando com você surgiu a ideia do nosso cantinho, que eu falei, olha, eu vou reproduzir, professor Marcos, vou colocar as receitas de bolo, igual o professor Marcos, ele disse que ele coloca receitas de bolo, uma coisa bacana que você faz, né, para compartilhar. Então eu falei, gente, eu vou trazer esse nosso cantinho para o curso de tutoria. Eu vou colocar também algo assim para o relaxamento dos meus alunos, para que a aula seja mais prazerosa. Isso então, assim, mesmo. Eu sempre aprendo com você, né? E agora eu estou aprendendo mais uma ferramenta nova. Então, pegando o link do bolo ali, Brunella, então a gente não esqueça que a gente tinha, agora que os campeonatos estão voltando, né? Então você coloca lá o placar, faz enquetes, isso é bacana, porque você sai um pouquinho daquela parte onde que você tem que ficar um pouquinho engessada, onde você vai colocar olá, tem a vírgula, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você vai descontrair deixando um pouquinho de lado a etiqueta lá, os protocolos, né, Rosane? Que acabou de falar muito bem, porque nós temos que nos colocar a todo momento também qual, né, a língua, qual o vocabulário que eu vou utilizar, né, nesse feedback com o aluno. Então, esse muralzinho, esse fórum, eu sempre falo que é o corredor do AVA, né, o bate-papo, é hora da gente ir lá e fazer o muralzinho de aniversariantes, esse é o que todos gostam. E que quando acontecem os encontros presenciais, que a gente teria aquele momento de partilhar um bolo, sorteava brindes, além de presentear o aniversariante do mês, ou os aniversariantes do mês. Então, essa interação, ela é muito importante. Um ponto mais importante, o que eu vejo na tutoria de educação à distância, na qualidade de tutor de educação à distância, é você tentar responder as mensagens dos alunos dentro daquele prazo de 24 horas. É um outro critério, você tem que responder, você não tem que deixar assim... também discutimos, né, Brunella? Você falar assim, eu não sei responder essa pergunta, meu Deus, eu vou deixar o aluno lá sozinho, vou deixar o aluno, não sei, tenho vergonha não preciso de falar que eu não sei, eu vou buscar o meu trabalho de equipe, eu tenho um professor formador, eu tenho um pedagogo, eu tenho a coordenadora do polo, que sempre está disponível, eu tenho uma equipe conjunta atrás dessa telinha do meu computador que vai me dar esse suporte. Então, o tutor de educação à distância, ele nunca pode se sentir, eu sou mestre, ou eu sou doutor, ou tenho várias especializações, eu sei tudo, eu vou saber responder, ou eu não vou falar nada porque eu não sei responder. Então, nós temos que ser o único nessa hora de estar dispostos a aprender cada vez mais, né? Então, os pontos mais importantes que eu coloquei de ferramentas que foram mais utilizadas, vai depender muito, lembra sempre também que eu falei da quantidade de alunos no ambiente virtual, né? A quantidade de alunos no ambiente virtual, ela também mostra o sucesso do trabalho, a qualidade, a eficácia, a eficiência do trabalho do tutor. Porque se tiver muitos alunos, né, naquele ambiente virtual, o tutor, ele não vai dar conta. E, sabiamente, como o Marcos lembrou, quando o tutor não sabe aquilo que o cursista pergunta, é da competência do bom profissional buscar a resposta. Então, aquela pessoa que chega ao balcão do polo, ou por um e-mail, ou por um telefonema, a gente fala,
Neste momento eu não sei, mas espera aí que eu estou buscando. Aí liga para... Então, esta vivência me possibilita compreender muito mais a fala, as impressões, as demandas que os cursistas, tutores e o próprio coordenador de curso te traz. Por quê? Porque eu estive neste lugar. Então, quando eu falo com alguém sobre a responsabilidade de fazer uma atividade com competência teórica, com zelo, é porque parte de mim está indo ali. E alguém irá ler isso, alguém visualizará isso. Então, o que sai de mim para os outros interlocutores é por alguém que já vivenciou essa experiência. E esta mesma experiência eu fui trazendo para dentro do meu colegiado Fórum de Coordenadores de Polo UAB, que lá eles me chamam de carinhosamente de gauchinha. Né? Então, o que fica claro com isso? Aprender se aprende sempre. E na medida que o coordenador do curso ele tem a capacidade da escuta ativa, ele não vai mudar a estrutura do curso, a ementa, mas ele pode pensar e ressignificar o seu modo de dialogar com o coordenador de tutoria, o tutor à distância, o tutor presencial, sobre de que modo aquele conhecimento está sendo tratado com os diferentes cursistas. E isso traz uma potência para o curso que as pessoas se sentem mais respeitadas, importantes, receptivas, e você potencializa o princípio do empoderamento. E qualquer curso hoje, do século XXI, se ele busca a excelência, ele precisa garantir, agregar a competência tecnológica, a competência humana, a competência teórica, esse conjunto de relações. E na medida que ele vai percebendo que é preciso modificar algo, nunca para desqualificar, porque o professor Marcos lembrou uma questão quando ele falou assim, do respeito, que no poder da devolutiva ao cursista em curto tempo, não significa que por isso, porque eu não acredito que você ser boazinha, bonzinho, isso mascara a competência técnica, teórica, argumentativa. Eu estou falando de respeito, não de mascarar algo que eu não dou conta. Fulano é fraco para dar o conteúdo, né? Mas ele é tão bonzinho. Não. O mundo não precisa só de gente bonzinha. O mundo está precisando de somar competências, habilidades, e aí a gente tem em cada ser humano uma potência de vida. E que a gente agrega essas ferramentas tecnológicas e faz disso um conhecimento que tenha um significado a essa sociedade, a essa juventude, aos idosos, enfim, aos diferentes seres que estão nesse mundo tão lindo. É isso. Professor Marcos, pode falar, eu sei que você também quer falar. Eu quero falar assim, né, Rosane, um recadinho para os futuros tutores. Eu penso assim, que nós temos que estar junto com deles, se colocar no lugar deles. Então, para quem que você vai levar, que você vai ser o tutor, o professor online, você não vai ser aquele... Nós não podemos falar assim, eu sou o tutor, eu sei, já foi, já acabou, não se fala mais dessa forma. Né? Nós temos que nos colocar no lugar do outro, que ele pode saber mais do que a gente, sim. Quando eu também comecei a participar da educação à distância, eu falei, opa, gostei desse negócio. Gostei de que o aluno vai estar lá, não vou ter contato com o aluno, eu vou estar bem praticado a telinha e eu não quero nem saber deste aluno. Mas hoje a gente vê que as coisas, né? Olha só, 2010, 10 anos se passaram, as coisas já se mudaram muito, muitas competências, muitas habilidades, nos foi, vamos colocar assim, né, desenvolvidas, criadas, praticadas, e a gente busca colocar em prática. Então, não existe essa hoje, fazer educação à distância, de que ele está lá do outro lado e eu estou daqui, não existe. Educação de qualidade é a presencial, é a distância com pessoas responsáveis. Rosane colocou muito bem, nós temos que ser responsáveis. Então, em hipótese alguma, nós temos que fazer a
coisa bem feita, buscar fazer bem feito, com amor, com o maior amor que a gente tem por toda a nossa vida, seja ela presencial ou seja ela à distância. É fazer, colocar a mão na massa e falar assim, eu posso colaborar, eu posso contribuir para um mundo cada vez melhor. É isso. O valor não está no valor monetário, está no seu compromisso com o outro. Com certeza. Isso que tem que ficar muito... E mas é possível, né, Rosane? E é possível, Rosane, também com experiência na coordenação do polo e pelos alunos que lá já passaram, e nós sabemos que é possível, eu acredito, nós temos que acreditar, é possível sim, nós construirmos esse mundo mais justo, esse mundo mais ético, esse mundo mais humano, com a educação à distância. Isso, porque essa ferramenta, essa extensão, ela tem que ser levada a todos, né? E é essa função também, mas com qualidade. Com certeza. Como é que vai chegar? Como é que vai se atingir o objetivo? Com qualidade. Certeza. E essa qualidade desses profissionais aqui, eu tenho certeza que sendo dessa forma, pensando juntos, né, construindo juntos esse cenário que a gente propõe aqui nessa tarde, tenho certeza que a EAD vai ser um sucesso ainda maior. Ela já tem gerado, positividade, já tem atingido as pessoas com positividade. Eu sou fruto também, né, dessa positividade. Então, eu tenho certeza que com pessoas competentes, como vocês e como tantos outros profissionais que nos veem nesse momento, isso tem tudo para dar muito certo. Para aqueles que desejam agregar a essa experiência acadêmica, né? A essa experiência. Então, sejam bem-vindos à EAD. Agreguem a EAD. A EAD é surpreendente, ela é grandiosa e ela pode atingir a todos, né? Basta... Tudo nesse trabalho do hibridismo, né? No hibridismo, porque, assim, as ferramentas ativas, elas conseguem... com uma construção também de eu fazendo, eu construindo, eu propondo, eu colocando a mão na massa, né? E isso que é o gostoso, né? Coordenadora, professora, acho que é a partir daí uma grande orientadora, acompanhante também do meu trabalho, muito obrigada. Professor Marcos, como sempre, o carinho, muito obrigada a vocês que fazem a educação à distância valer a pena, ser valorativo a cada dia, tá? Vocês desenvolvem um excelente trabalho e um beijo no coração de vocês. Uma tarde prazerosa. Obrigada. Também quero agradecer, Brunella, estão me ouvindo? Jamile. Ok. Gente, mais uma vez, Rosane, muito obrigada pelo carinho de sempre, tá bom? E eu agradeço